A proposta inicial desse seminário era uma reunião dos integrantes do Comitê de Pesquisadores sobre Quilombos, filiados à Associação Brasileira de Antropologia. Para os alunos e os integrantes de movimentos sociais, instituições públicas. Então, o Comitê Quilombos, ele foi criado em 94. Ele inicialmente era chamado de GT Quilombo, e na última gestão, ou seja, a gestão que antecedeu a essa, ele passou a ser denominado Comitê Quilombos. Então, é um comitê de pesquisadores que estudam a questão quilombola e são filiados à Associação Brasileira de Antropologia. Então, esse encontro aqui em Vitória tem por objetivo debater os 25 anos do direito das comunidades dos quilombos na Constituição Federal de 1988. O que foi feito nesses 25 anos? Então, as pesquisas que foram realizadas e as políticas públicas, as competências ligadas aos órgãos de governo nesses 25 anos da Constituição Federal de 1988. Sem demoras, então a gente vai passar a palavra para o professor Paulo para fazer essa saudação inicial, depois para o Arilson Ventura e depois para a professora Carmen Real, presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Boa tarde, eu sou o Oswaldo, me convidou para compor a mesa, representando o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, e eu fiquei muito feliz com isso. Vou ser breve na minha fala, mas eu acho que é importante o evento, obviamente, e a minha presença aqui é mais no sentido de dar as boas-vindas, para todos vocês que fazem o evento, aos coordenadores, ao Oswaldo, parabenizar pela iniciativa. Certamente é um evento que vai contribuir tanto para a academia, em termos de produção de conhecimento em torno de uma questão tão relevante como a questão do negro, a questão quilombola, e também vai contribuir para a sociedade, na medida em que, aumentando o conhecimento, tende a aumentar a nossa consciência política e vamos torcer, pensar otimisticamente que isso oriente também o comportamento das autoridades e as políticas públicas para que as injustiças sociais que envolvem o negro, os quilombolas, sejam minimizadas. O programa de pós-graduação em Ciências Sociais, eu tenho a honra de dizer, é um programa cujos professores são muito envolvidos na questão do direito das minorias, seja para entender, para estudar como um fenômeno sociológico, antropológico, político, seja para contribuir de diversas formas em intervenções sociais que a gente espera venha formar uma sociedade mais justa. E então é isso, estou aqui para representar, para significar essa preocupação do nosso programa de pós-graduação com essas questões. E, mais uma vez, parabenizar a todos pelo evento, desejando que esses 2 dias de atividade sejam muito produtivos e muito bons para todos. Muito obrigado. Quero, com muita alegria aqui, cumprimentar o professor Oswaldo, assim, cumprimentar a mesa presente aqui, cumprimentar o professor Sandro, em nome dele, cumprimentar todos os demais que estão presentes aqui, dizer que é muito bom podermos estar aqui neste momento
especial, uma programação tão singular, que tem muito a ver com aquilo que a gente vem desenvolvendo por todo o Brasil, que é discutir exatamente os avanços dos direitos das comunidades quilombolas. E tenho muita alegria de estar aqui como representante da CONAC. Não sei se todos sabem, mas a CONAC é a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que tem representação em todo o Senado Nacional, com exceção do Acre, e que nós temos feito andanças pelo Brasil, exatamente trabalhando essa questão dos direitos das comunidades quilombolas. E vejo que a ABA, na verdade, tem feito trabalho de parceria junto com as comunidades quilombolas. Tenho a alegria de conhecer alguns antropólogos, esses que têm desenvolvido um trabalho significativo junto com as comunidades quilombolas, e acredito que essa parceria ela poderá trazer ações significativas para as comunidades quilombolas. Confesso que eu trouxe uma apresentação até bastante significativa, mas infelizmente não consegui abrir aquele negócio ali, então que eu não sou muito dado à tecnologia, e aí a gente não conseguiu abrir, mas enfim. Mas nós entendemos que o direito das comunidades quilombolas, ele tem sofrido uma série de ameaças essas que nós entendemos que só com as parcerias mais diversas que a gente consegue vencer os obstáculos que estão colocados aí, sobretudo que vem para, de fato, prejudicar as comunidades quilombolas. Eu queria iniciar citando o artigo 68 da ADCT, que fala exatamente do primeiro procedimento após a abolição da escravatura, que fala de algum direito para as comunidades quilombolas. Tem um amigo jurista que ele inclusive disse que, não sei se é isso, mas ele disse que o ADCT foi como se fosse um anexo que estava esquecido, e de repente alguém falou, não, precisa colocar isso também, está faltando. E aí entrou então o artigo 68 da Constituição, que foi exatamente aos remanescentes quilombolas que estiverem ocupando suas terras, e o Estado deverá emitir os títulos repetitivos da terra. E nós temos hoje no Brasil em torno de 5.000 comunidades quilombolas, comunidades essas que têm as suas especificidades, mas que é um povo que ajudou e continua ajudando no desenvolvimento da nossa nação. E nós entendemos que esse povo precisa ser respeitado os seus direitos. E sou muito feliz aqui o professor Oswaldo, junto com a equipe, quando coloca aqui esse título, os direitos quilombolas e deveres do Estado brasileiro, analisando a Constituição aí nos seus 25 anos. Não vou me ater muito à questão técnica, porque tem aqui as pessoas que naturalmente vão dizer muito bem, esboçar isso muito bem. Mas o artigo da Constituição, que foi dito na Constituição ainda em 1988, passamos ainda um período, 88, 89, 90, 91, 92, que vai por aí afora. E aí o Fernando Henrique Cardoso, quando assume então o governo, ele junto com a equipe, escreve o decreto 3912. Esse decreto estava dito exatamente os procedimentos que iria proceder ou regulamentar o artigo 68 para dizer como fazer então para que o Estado pudesse emitir os títulos repetitivos da terra. E se nós formos fazer uma leitura no decreto
3912, ele é um decreto até muito bom. Ele fala dos procedimentos, mas um artigo, ele acaba trazendo todo o problema, que ele diz que para fazer o procedimento todo, para regulamentar, para delimitar, para identificar, para titular, a comunidade precisava estar estabelecida no mesmo local desde 1888 até 1988. E aí, é tipo assim, nós vamos entregar o material com a mão direita e vamos pegar com a mão esquerda. E aí foi o grande problema que com esse artigo de estar desde 1888 até 1988, nós não iríamos conseguir titular nenhuma comunidade no Brasil. Veio então, passado o tempo, as comunidades quilombolas, junto com o movimento negro organizado, começaram a discutir com o governo para que aquele decreto não era um decreto bom e tal. Quando o governo Lula assume o governo, a CONAC estava no diálogo quando apresentou ao governo Lula, a equipe de transição ainda, uma minuta a qual trazia elementos para melhorar aquele decreto que já existia, propondo que houvesse uma mudança. E a equipe pega então esse decreto, que depois combinou o decreto 4887, que é o decreto que hoje identifica, delimita, institui o território quilombola no Brasil. E é um decreto que está em vigor, que nós estamos trabalhando. Esse decreto ele foi decretado em 2003, mas o grande agravante desse decreto, que foi promulgado em 2003, logo depois veio uma DIN, que é apresentada por um partido político, que mesmo antes que esse decreto pudesse surtir algum efeito, o partido político já queria sustar os efeitos do decreto, porque na verdade, no entendimento do partido, quilombola não precisava de direito algum, em especial a questão da terra. Então, essa DIN está no Supremo Tribunal Federal hoje, mas tem um agravante que, muito embora essa DIN ainda não foi resolvida a questão da DIN, o decreto está em vigor. Mas, como nós estamos em um país que o governo Lula já entendeu que era um país racista, quando criou no Brasil a CEPIG, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e assim tantos outros organismos, foi criado o CNP, Conselho Nacional de Igualdade Racial, Política para Promoção da Igualdade Racial no Brasil, é a constatação que realmente o Brasil entende que o Brasil é um país racista. E aí, nós começamos então a trabalhar procedimentos, titular território quilombola pelo Brasil, essa coisa toda, mas começou o julgamento da DIN no Supremo Tribunal Federal. Então você deve ter conhecimento, tem um voto de um ministro chamado Peluso, que por acaso foi presidente do Supremo Tribunal Federal, e ao nosso ver um voto escravocrata, perverso, maldoso. E esse voto é um voto contra as ações do 4887. Mas só que no Supremo Tribunal Federal são 11 ministros que votam, apenas um voto que foi concedido, que é o do ministro Peluso. E aí citar um exemplo, como que o Brasil ele ainda tem o racismo. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós chegamos a fazer, o INCRA chegou a trabalhar um procedimento já para a titulação do território quilombola, com a portaria já de titulação, aqui no Retiro, e me parece também aqui, Serraria e São Cristóvão. Me ajude se eu estiver equivocado. E já quando vai o procedimento então, para o judiciário a poder
resolver a questão, o juiz ou o judiciário aqui do Espírito Santo suspende aquele procedimento, dizendo que enquanto a ADIM não for votado no Supremo, aquele processo estará suspenso. Obrigado. E aí nós entendemos como que o próprio judiciário ele age de forma totalmente equivocada. Nós entendemos por quê. Se o decreto está em vigor, então não cabia esse parecer do judiciário. Mas a CONAC foi além e está dialogando sobretudo com o governo federal para que as comunidades quilombolas sejam tituladas. E nós conseguimos um diálogo com o presidente da República, e consequentemente com a Secretaria-Geral do Presidente da República, que isso causou alguns entendimentos do governo federal, e nós conseguimos provocar que houvesse uma mesa permanente de diálogo no INCRA para discutir a regulamentação do território quilombola. E isso foi possível, realizamos já 4 encontros já com o INCRA Nacional, para dialogar na mesa, trazendo proposições para que seja titulado território quilombola no Brasil. E nós, a partir daí, nós também podemos provocar a criação de diversas mesas nos estados. E foram feitas diversas mesas nos estados. E nós tivemos já algumas respostas, não a ideal, mas algumas respostas já de alguma titulação que saíram para as comunidades quilombolas no Brasil. Tinha um entendimento, nós defendíamos o entendimento de que o território quilombola, para ser titulado, ele deveria ser titulado na totalidade. Alguns até defendiam assim: quando a gente faz a identificação, a delimitação do território, defendíamos que ou titulava o território todo, ou não titulava nada. E com isso, passou-se 10 anos no governo trabalhando a questão do decreto 487, político para quilombola, essa coisa toda. Em diversos territórios começaram a trabalhar já logo que o decreto foi promulgado, mas tivemos uma série de problemas, muitas encrencas. Como vocês conhecem muito bem o decreto dá o direito para que o proprietário se manifeste, todo envolvido se manifesta, isso vai para a justiça e causa uma série de problemas na justiça. Mas tem um procedimento numa das instituições normativas chamada CDRU ou CCDRU, que é o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso da Terra. Esse contrato é um contrato que ele permite que os territórios sejam feitos titulação parciais. E nós chegamos ao entendimento que isso é um procedimento que seria possível para que, enquanto o proprietário entra na justiça para brigar pela área que ele acha que é dele, o CCRU permite que aqueles procedimentos que estão menos problemáticos, a gente já consiga fazer a emissão da posse passar para a comunidade. Então nós começamos a dialogar com o INCRA, sobretudo com o governo federal, para que esses procedimentos sejam adotados no Brasil. E agora mesmo nós podemos fazer, no último dia 5 de dezembro, quando a presidente assinou diversas portarias e também diversas emissões de posse parciais nessa condição, onde a comunidade já vai poder já utilizar dessas áreas que foram feitas através do CCDRU. Eu tinha, na verdade, algumas outras coisas para falar, mas o professor Oswaldo já levantou uma placa ali. Eu preciso, então, agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que nós contamos muito, sobretudo com o Comitê Quilombola da ABA, é isso mesmo? Para que a gente possa continuar trabalhando e, sobretudo, preservando os direitos das comunidades quilombolas. Muito obrigado. Bem, antes de passar a palavra para a professora Carla, só passar um recado do professor Carlos Alexandre, que estaria com a gente também, em função de um acidente no táxi que
conduzia da casa até o aeroporto, ele não teve como vir para Vitória. Ele está bem, não se machucou, mas em função disso ele não conseguiu embarcar ontem à noite. A professora Cíntia Carvalho também, que estaria na mesa da tarde, nós vamos deslocá-la para amanhã, porque o voo dela está com 4 horas de atraso. Então, ela ia chegar às 14, ela só vai chegar às 18. Só para alertar aí que a programação deve passar por algumas alterações. A gente passa a palavra, então, para a professora Carmen Real, presidente da Associação Brasileira de Antropologia. Obrigada, Oswaldo. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, cumprimentar aqui na mesa o coordenador da pós-graduação de Ciências Sociais, professor Paulo Magalhães. Agradecer a participação da pós-graduação nesse evento. Queria cumprimentar o Arilson Ventura, o representante da CONAC, nosso parceiro nessa luta aqui em prol dos quilombos. E agradecer muito a rapidez com que o Oswaldo organizou esse evento aqui em Vitória. Talvez a época não seja mais propícia, não? Eu fui acordada no meio da noite com trovões. Vocês que vieram de longe não vão poder pegar uma praia, mas enfim, nós queríamos fechar o ano fazendo mais esse evento. Esse, na verdade, é o 11º evento que a ABA organiza em 2013. São eventos pontuais que respondem a questões importantes, porque a ABA acredita que os intelectuais no Brasil têm trabalhado tradicionalmente no espaço público através das suas áreas de conhecimento, mas têm se organizado em rede, como aponta Bourdieu, completando a ideia do Foucault sobre o papel do intelectual, e a ABA tem esse papel de rede, mas ela precisa dessas contribuições, dessas diretrizes, e quem dão essas diretrizes são os comitês, são os antropólogos. Eu acho que o Arilson, ele colocou muito bem já o problema geral aqui que nós vamos abordar durante esses 2 dias. Eu gostaria, talvez, porque tem jovens na sala, dizer que a ABA está de portas abertas e que aceita graduandos como associados também. E talvez falar um pouco, aceitando o desafio aqui do Oswaldo, de falar um pouco mais sobre o que a ABA tem feito esse ano, até para os jovens entenderem o que é uma associação e como ela faz essa mediação entre o conhecimento e a política, a ação política. Desses 11 encontros, o primeiro foi em Porto Alegre, espero poder me lembrar de todos. O primeiro foi em Porto Alegre, foi sobre ética e antropologia, e ele foi muito importante, porque ele nos ajudou a criar uma minuta que vai ser apresentada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós estamos tentando modificar o código que regulamenta a pesquisa sobre seres humanos no Brasil, que hoje, como vocês sabem, está ligada ao Ministério da Saúde. Luiz Fernando, a Cíntia, a Séries, uma série de antropólogos que trabalham nessa área têm ajudado muito nessa tentativa de retirar a ética do controle da saúde e passá-la para um controle do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós conseguimos dialogar diretamente com o ministro Halpe, com o ministro Mercadante, e isso está sendo levado. É uma política importante que já resultou na criação do Fórum de Ciências Sociais, de associações de ciências sociais, que reúne mais de 21 associações no Brasil e que tem um papel político bastante importante no encaminhamento não só dessa questão, mas de outras envolvendo as ciências humanas no Brasil. Como a gente sabe, as ciências humanas hoje não é uma das áreas mais privilegiadas em termos de financiamentos. Há muito dinheiro na pesquisa, a universidade mais do que dobrou de tamanho nos últimos anos, mas as ciências humanas têm ficado fora de programas importantes, como é a questão do Ciências Sem Fronteiras, que está levando milhares de jovens para o exterior. E também tem bolsas de doutorado, pós-doutorado. Então, é importante que as ciências humanas se reúnam
para que tenham mais força, para que tenham uma voz mais marcante. Em Santa Catarina a gente realizou também sobre ética, mas aí unindo com a regulamentação da profissão do antropólogo, que é uma demanda de uma parte de antropólogos que estão inseridos em diversos organismos estatais, como o INCRA, como a Procuradoria-Geral da República. Então nós estamos discutindo essa regulamentação, essa possibilidade de regulamentação, e se fez um encontro que discutiu ética e regulamentação em Santa Catarina. Essa questão também foi discutida em diversas outras universidades do Brasil, na Unicamp, em São Carlos, em Minas Gerais, na UFSCar. Fizemos um encontro que se chamou Transoceanic, que reuniu antropólogos australianos, franceses e brasileiros. Uma das intenções da ABA é aumentar a internacionalização da antropologia brasileira e estabelecer diálogos com outras antropologias, diálogos mais horizontais e diálogos que envolvam outros parceiros que não sejam somente os parceiros do Norte. Esse encontro Transoceanic vai ter uma outra edição agora em Paris. Ele foi um desses encontros para a internacionalização. O outro se deu em Natal, foi organizado pela Julie, foi o segundo colóquio Brasil e França, em que a ABA não organizou, mas foi parceira. Em Santa Catarina a gente organizou também uma festividade, o Egon Schaden, que é um antropólogo que estaria comemorando 100 anos em 2013, se estivesse vivo, fundador da revista de antropologia, um dos primeiros antropólogos na USP, foi homenageado no interior de Santa Catarina e a ABA participou desse evento. Há outros antropólogos que estariam comemorando 100 anos hoje e que serão homenageados na RBA. Esse foi um encontro menos político, digamos. A ABA também é uma associação científica e essa é uma parte que é importante da gente ter também em mente. No Paraná, nós organizamos um encontro sobre desenvolvimento, que é uma temática muito importante e tem relação com quilombos, e tem relação com ecologia, e tem relação com comunidades indígenas. Então, o pós-graduação em Curitiba, liderado pelo Ricardo Cid, pela Edilene, organizaram um encontro lá. Em Manaus, organizamos um encontro, seminário sobre índios. Em Boa Vista, sobre ética e regulamentação na pesquisa. Em Recife, sobre saúde indígena. Também em Brasília, sobre saúde indígena, esse em colaboração com a OPAS, porque a saúde indígena, embora seja um pouco invisibilizada essa questão no Brasil, ela é dramática. Hoje se fala muito na questão da demarcação das terras, do risco que essa demarcação das terras está correndo, e hoje é um dia importante, hoje é dia 12 de dezembro de 2013, desde 2000 tramita no Congresso Nacional a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, a PEC 215, e a partir de hoje e nas próximas 10 sessões ordinárias do Congresso, os parlamentares poderão fazer emendas a essa PEC, essa proposta de mudança, que é uma proposta terrível para a demarcação de terras indígenas e que terá reflexo certamente também na demarcação de terras quilombolas, não é? Passa para o Congresso o direito de demarcar novas terras e passa para o Congresso a ratificação ou não das terras demarcadas. Então isso aí realmente é algo extremamente perigoso, que há 13 anos circula no Congresso e que agora volta à pauta, volta porque o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentou uma minuta que está sendo discutida no Brasil sobre demarcação de terras, que é uma resposta a essa PEC, né? PEC elaborada por grupos ruralistas. E
e isso provocou uma movimentação desses grupos para que essa PEC seja aprovada antes que o ministro possa levar adiante essa proposta governamental, na qual a aba tem alguma influência e tem uma porta aberta para tentar um diálogo em torno dela. O coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas esteve com o ministro Eduardo Cardoso antes da redação dessa minuta e voltará a se reunir com eles. Então, esses 11 encontros, e eu falei só de alguns deles, eles nos ajudaram a dar as diretrizes de movimento, para onde a aba vai. Fora isso, nós tivemos em diversos outros momentos e em diversos outros lugares, dialogando com outros parceiros. No exterior, a aba tem uma parceria muito forte com a International Union of Anthropological Association, que é a IUAS, que realiza um congresso internacional a cada 5 anos, e o próximo congresso vai ser realizado no Brasil. E tem uma interferência muito grande no Conselho Mundial de Associações de Antropologia, WCAA, que foi fundado no Brasil em 2004 e que hoje tem na sua direção antropólogos brasileiros, e que é um fórum de diálogo importante e que tem permitido que a nossa antropologia seja lida e circule internacionalmente. Para isso a gente fundou uma revista também, não é? A Vibrant, que agora já tem mais de 10 anos e que esse ano dobrou o número de acessos, tem mais gente lendo a Vibrant. Ainda a maioria dos seus leitores são brasileiros, mas cresceu muito os acessos vindos de outros países do mundo. Isso até porque a Vibrant entrou no mais importante portal de revistas europeu, que é o Revi.org, além de ter entrado no Cielo. E o Peter Fry tem feito um trabalho importante dentro da Vibrant. Eu quero dizer com isso que o evento de hoje, ele se insere nessa série de outros eventos que vão nos ajudar a dar uma direção política e de ação no espaço social. Eu acho que é um evento extremamente importante e de novo agradeço ao Oswaldo pela rapidez com que organizou. Tive assinando alguns certificados, pude ver claramente que os trabalhos aqui propostos eles vão abranger muitos campos. Nós vamos ter etnografias de quilombos no Espírito Santo, no sul de Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão, no Rio de Janeiro, quilombos urbanos. Vamos ter interfaces entre quilombos e educação, patrimônio cultural, diáspora africana, direito e o Ministério Público, diálogos difíceis, quilombos e imaginário da nação. Vamos ter trabalhos, e a Eliane tem uma importância grande nisso, né, sobre os relatórios antropológicos e o reconhecimento dos direitos constitucionais e os processos de reconhecimento e regularização de territórios quilombolas. Acho que vocês vão trabalhar num campo bastante abrangente e eu espero que possam nos dar realmente contribuições sólidas para que a gente avance nessas questões. Porque a intenção é que esses encontros, eles tenham resultados, tenham produtos do campo de conhecimento, livros, vídeos, estão filmando ali atrás, temos transmitido direto alguns desses eventos, mas tenham produtos também em diretrizes para a ação política, porque isso eu acho que é fundamental, ainda mais agora, quando a gente está sobre ameaças tão fortes como as que nós estamos. Era isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Bom, nós trabalhamos rápido, mas nós não trabalhamos sozinhos, né? Então,
A gente agradece também a Secretaria da ABA, que deu todo apoio, e a Comissão de Apoio Local, né? A Comissão Organizadora e a Comissão de Apoio Local. Nós temos aí a Rosana, que está perdida aí pelo meio, Larissa, Rodolfo, Kátia, Rosa Maria, Jamile, Jane, que está lá atrás, Maria da Penha Pinto, que está lá fora, Marinéia, José Elias, Rio Giovânio, Luiz Henrique, professor Sandro, que está cuidando da parte do registro aí. Então, é uma comissão que trabalhou em conjunto, né? A Viviane, que lá de Santa Catarina deu todo o apoio, né, fazendo a aquisição das passagens. A Karina, que lá da Secretaria da ABA, deu todo o apoio. A professora Cleide Amorim, que é coordenadora do NEABA, que está aí, que deu todo o apoio. Professora Patrícia Rufino, que está ali. Então, a gente trabalhou com uma equipe local, né? Então, graças a essa equipe local, o professor Paulo, pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais, a gente conseguiu trabalhar rápido.